Fala pessoal, a gente sempre ouve que a Austrália é o Brasil que deu certo, mas você já se perguntou por quê? Eu me pergunto bastante e por causa disso resolvi levantar algumas diferenças mais marcantes entre os dois países e gravar alguns vídeos explicando. Hoje a gente vai falar da diferença entre impostos entre os dois países. E eu já adianto que a diferença principal não está exatamente na carga tributária, mas sim na forma que eles são distribuídos. Fica até o final para entender certinho como isso funciona. Se você souber também de alguma diferença entre os dois países e quiser que eu faça um vídeo bem detalhado explicando, deixa aqui nos comentários. Vamos para o vídeo. Existem basicamente dois tipos de impostos: o imposto sobre o consumo e o imposto sobre a renda. A ideia do imposto sobre a renda é ser progressivo, ou seja, quanto maior a renda, maior a alíquota do imposto a ser pago. Então os mais pobres pagarão proporcionalmente muito menos imposto do que os mais ricos. Nesse ponto, o Brasil e a Austrália funcionam mais ou menos da mesma forma. Os dois têm tabelas progressivas de imposto de renda, que a alíquota vai aumentando conforme a renda anual também aumenta. Eu vou colocar a tabela de imposto de renda dos dois países aqui para a gente comparar. Primeiro vamos olhar do Brasil. Essa é a tabela oficial do imposto de renda, tirada da página da Receita Federal. E basicamente na coluna da esquerda é a base de cálculo do imposto, é a referência de salário anual. A alíquota é a coluna do meio e a coluna da direita é a parcela a deduzir. Vamos focar bastante na base de cálculo e na alíquota, porque a gente vai conseguir enxergar uma diferença considerável entre os dois países aqui. É importante a gente olhar a última faixa, acima de R$ 55.976, a alíquota máxima de imposto de renda no Brasil é 27,5%. Vamos olhar agora na Austrália como que funciona. Essa é a tabela de imposto de renda da Austrália, tirada do ATO, que é uma espécie de Receita Federal da Austrália. O começo é bastante parecido. A tabela, a renda isenta de imposto de renda vai até $18.200 anuais, nisso você é isento, e a partir daí começa a ser tributado. Só para explicar, essa tabela está em inglês, não quis traduzir porque essa é a tabela oficial, mas é muito simples de entender. Na coluna da esquerda, da mesma forma, é a renda tributável, em dólares australianos, claro. Na tabela da direita, quanto você vai pagar de imposto. Ali, por exemplo, 19 centavos para cada $1 recebido, não deixa de ser 19%, uma alíquota de 19%. Vamos olhar as últimas linhas, que aí tem uma diferença muito grande entre os dois países. Lembrando que no Brasil, a maior faixa de tributação era em torno de 55 mil reais. Aqui na Austrália a gente tem 90 a 180 e depois ainda acima de 180 mil dólares. Só para ficar claro, acima de 180 mil dólares de renda anual, o imposto de renda é de 45%. Então, acima de 180 mil, cada um que você recebe, 45% é imposto. Essa é uma grande diferença entre as duas tabelas de imposto de renda. Só como conclusão, então, o imposto de renda na Austrália é consideravelmente maior para as faixas mais altas de renda. Porém, existem outras diferenças que acabam compensando essa alíquota mais alta. Eu não vou entrar em tantos detalhes agora sobre esse assunto, mas existe uma forma, por exemplo, de sacrificar o salário, essa é a palavra que é usada, e você colocar essa parte, por exemplo, se você recebe 200 mil dólares por ano, lembra que a faixa maior era 180, essa diferença de 180 a 200 que seria tributada em 45%. Você pode pegar essa diferença de 20 mil dólares e colocá-la direto numa conta de superannuation, que é uma espécie de fundo de garantia, comparado com o Brasil, é uma espécie de fundo de garantia, mas que você pode fazer depósitos. Então, se você coloca esses 20 mil, essa diferença, dentro dessa conta, a sua renda cai para a faixa de baixo. Então, você não vai pagar os 45% de imposto, você fica só até os 180. Isso funciona para todas as faixas. Tem uma faixa ali acima de 90. Se você ganha 100 mil no ano, você pode sacrificar esses 10 mil, colocar na sua conta de fundo de garantia e você cai para o imposto mais baixo. A ideia do governo com isso é precisar se preocupar menos com você no futuro, não gastar com a aposentadoria. Então ele aceita não receber esse imposto agora, sabendo que você vai ter uma tranquilidade financeira no futuro e ele não precisa gastar com a aposentadoria com você. Uma outra coisa que é possível fazer com salários mais altos é que a Austrália reconhece, por exemplo, reformas em imóveis de investimento como uma despesa. Então, se você gastou, se você tem um imóvel para investimento e você gastou
uma reforma ou precisou fazer alguma coisa específica lá, você pode abater esse valor do seu income, da sua receita, do seu salário anual. Então você também acaba reduzindo as faixas de tributação que você pode pagar por aí. Inclusive, essa questão dos imóveis de investimento, se vocês acharem que é um assunto interessante, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais explicativo, porque esse é um assunto bastante extenso e que o país aqui, a Austrália, ajuda bastante nessa questão de investimento, porque ela entende que se você tem boa estrutura financeira durante a sua vida, ela não vai precisar pensar, ela não vai precisar se preocupar com você no futuro, na hora que você for se aposentar. Ok, falamos sobre o imposto de renda, mas a real diferença mesmo entre os dois países está no imposto sobre o consumo. Imposto sobre consumo é todo imposto que acontece em qualquer parte da cadeia de produção de um produto que tem por consequência final o aumento do preço desse produto para o consumidor final. Se o governo cobrou R$1 de imposto para o produtor de arroz, esse produtor de arroz vai cobrar esse R$1 do distribuidor, o distribuidor vai cobrar esse R$1 do mercado e o mercado vai cobrar esse R$1 de você, de mim e de qualquer um que for comprar. Então, no final das contas, quem paga cada centavo de imposto é obviamente o consumidor. A questão é, o imposto sobre o consumo tem um efeito contrário do imposto de renda. O imposto sobre o consumo afeta mais quem tem menos renda. Eu vou ser um pouco mais técnico agora para conseguir explicar esse conceito, mas é muito importante entender para realmente ficar clara essa diferença. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentando ajudar. Imagine que uma família tem uma renda de um salário mínimo. Para facilitar a conta, vamos colocar R$1.000. Vamos considerar que essa família gastou R$200 no mês com alimentação básica. Arroz, feijão, carne, frutas, legumes, essa parte básica da alimentação do mês. Ainda nesse exemplo, vamos imaginar uma alíquota média de 25% sobre esses produtos que foram comprados. Ou seja, dos R$200 gastos com alimentação, 50 são impostos. A questão é, esses R$50 de impostos que foram pagos pela alimentação básica dessa família representa 5% do total da renda, que era de R$1.000. Agora vamos imaginar um outro extremo. Imagina uma família que tem a renda de R$20.000 por mês, ou seja, 20 vezes mais do que o exemplo anterior. A pergunta é, essa família vai consumir 20 vezes mais alimentação básica do que a família anterior? 20 vezes mais arroz, 20 vezes mais feijão, carne, leite? Ela provavelmente vai consumir um pouco mais, vai gastar um pouco mais com alguns itens um pouco mais caros, talvez uma carne mais cara, alguma coisa assim, mas não vai ser 20 vezes mais. Talvez o dobro ela possa gastar. Então vamos considerar que essa família vai gastar o dobro. Ela vai gastar R$400 por mês com alimentação básica. Usando a mesma alíquota de imposto que a gente usou no exemplo anterior, que é uma média de 25% de imposto sobre o consumo, desses R$400, 25% é imposto. Então, R$100 foi gasto por essa família com imposto sobre a alimentação básica. A questão é, esses R$100 agora representam 0,5% do salário dessa família. Entende a diferença? Quanto maior o imposto sobre o consumo, mais prejudicadas são as famílias de baixa renda, porque o imposto vai representar um percentual muito alto sobre o total que ela recebe. Voltando no exemplo, a família que recebe R$1.000, no final do mês, gastou 5% do salário com alimentação básica. Ao mesmo tempo que a família que recebe R$20.000 gastou 0,5% do salário com o imposto sobre alimentação básica. Esse exemplo funcionou para a gente entender como o imposto sobre o consumo tem um efeito contrário do imposto de renda. Enquanto o imposto de renda tenta cobrar mais imposto quanto maior a renda, o imposto sobre o consumo, apesar de não ter o objetivo de prejudicar o mais pobre, ele acaba por prejudicar o mais pobre porque o mais rico e o mais pobre vão pagar o mesmo percentual de imposto sobre o produto, mas esse percentual comparado com a renda representa montantes extremamente diferentes, desproporcionais ao quanto eles ganham. Então, agora na comparação entre os dois países, aqui mora sem dúvida a maior diferença entre os dois países na questão de impostos. No Brasil, apenas impostos sobre o consumo nós temos imposto sobre produto industrializado, COFINS, PIS, ICMS, ICMS substituição tributária, ISS e deve ter mais algum aí que eu não estou lembrando agora. Só para ter uma ideia,
do que esse combinado de impostos representa. Se você for comprar um carrinho de bebê no Brasil, ele é tributado em 53%. Uma câmera em 51%, celulares em torno de 40% e perfumes 74% em média. Esses números eu tirei de um levantamento que a Ernst Young, que é uma empresa de consultoria muito grande, fez a pedido do Extra. Vou deixar o link aí na descrição se alguém quiser dar uma olhada. Enquanto isso, como imposto geral, sem entrar nas especificidades, a Austrália tem o GST, que é o Imposto sobre Serviços e Produtos, com uma alíquota de 10%. E é isso. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela, talvez eu tenha que cortar um pouco para caber melhor, mas mostra a origem dos impostos e ele faz exatamente essa comparação entre o imposto de renda, entre o imposto sobre o consumo e os outros impostos que são cobrados. Na verdade, esse gráfico coloca de 100% dos impostos que são cobrados dentro do país, qual que é a distribuição que acontece. Aí no gráfico dá para ver que o segundo país é a Austrália, com um foco muito grande no imposto sobre a renda, muito menos no consumo e o restante quase irrisório. E lá para o final a gente tem o Brasil. A gente pode ver claramente que o imposto sobre o consumo é muito maior que o imposto sobre a renda e ainda tem mais um monte de impostos aí para frente, quase que representam a metade dos impostos cobrados. Em resumo, ficou claro aqui que o imposto de renda na Austrália é sim bem maior do que no Brasil, principalmente nas faixas mais altas de renda, mas ao mesmo tempo o imposto sobre o consumo é muito mais baixo. E essa combinação, pelo menos aqui na Austrália, gera arrecadação suficiente para o governo e ao mesmo tempo mantém os custos baixos dos produtos e dos serviços para a população como um todo. É importante ficar claro que quando eu falo um custo mais baixo dos produtos e serviços, é para quem mora aqui na Austrália e recebe em dólares. Quem vem viajar do Brasil para cá e vem gastar em real, realmente tudo vai ficar mais caro porque a conversão da moeda não favorece, é em torno de R$3 para $1, 2,8 mais ou menos. Algumas cidades aqui são mais caras do que outras, mas se a gente for comparar, eu sempre gosto de fazer a comparação de quantidade de horas que você precisa trabalhar para comprar alguma coisa. Se a gente for partir desse parâmetro, a Austrália é muito mais barata que o Brasil. Antes de finalizar, eu quero deixar um ponto muito importante. Eu estou aqui com o objetivo apenas de levantar diferenças e fatos que existem na comparação entre os dois países. Eu não estou dizendo, de forma alguma, que essas diferenças necessariamente levaram os países às posições que eles estão. Por hoje é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo para espalhar esse conhecimento. Eu estou levantando já alguns outros pontos, quero tentar fazer alguns outros vídeos nessa mesma linha. E de novo, se tiver algum assunto específico que você queira que eu fale, que eu entre mais no detalhe, deixa aqui nos comentários que eu vou considerar para o próximo vídeo. Beleza? Valeu, até mais.